Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Por causa da temporada sem títulos do Palmeiras, Leila Pereira tem sido muito pressionada por conselheiros próximos a demitir 2 funcionários do departamento de futebol. Anderson Barros, diretor executivo, e Guilherme Dias, chefe de scout. Já dá para cravar que a chance de o Anderson Barros cair é muito pequena, até pela relação que ele tem com o técnico Abel Ferreira, esse sim, gigante dentro da estrutura do clube e o grande manda-chuva do departamento de futebol. Pode acabar sobrando para o Guilherme Dias, que tem quase 11 anos de Palmeiras, tendo passado por praticamente todas as áreas. Ele começa nas categorias de base, se muda depois para chefe de scout, onde atua primeiro na base e agora no profissional. A alegação desses conselheiros mais próximos da Leila é de que o Palmeiras errou demais na hora de contratar jogadores. E, de fato, alguns números mostram isso. Dos 12 reforços contratados pelo Verdão em 2025, só 4 estiveram entre os titulares na final da Libertadores da América. Um deles, o Carlos Miguel, que só jogou por conta de uma lesão no braço do Everton. Importante registrar que Mikael custou 30 milhões de reais, que o Jefté chegou para custar 38 milhões de reais, M. Martínez comprado por 47 milhões de reais, isso sem falar no Sousa, que custou 90 milhões de reais, e no Facundo Torres, que chegou por 73 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a quase 300 milhões de reais por atletas que não conseguiram vingar. Até por isso, os conselheiros próximos a Leila atribuem a responsabilidade a Anderson Barros e Guilherme Dias. Mas quero destacar que Abel Ferreira teve participação decisiva em praticamente todos esses jogadores. É a estratégia do Abel, preferir apostar em jogadores sem grande nome, sem grande lastro, para que ele seja o grande rei, o grande astro da companhia para a próxima temporada. Há dentro do Palmeiras a intenção de contratar jogadores, ainda que o Abel Ferreira seja contrário. E você, como é que pensa sobre essa situação? Bora usar o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense, resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo.
O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março, para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome, mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Você gostaria do Fabinho no Verdão? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Um dos maiores problemas de Abel Ferreira e Anderson Barros no Palmeiras é em relação à contratação de reforços. Você quer um exemplo? Mikael, zagueiro de 25 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Houston Dynamo por 30 milhões de reais. Depois de 9 meses no Palmeiras, ficou muito claro para os dirigentes, para a comissão técnica e também para torcedores que o Mikael não tem o mesmo nível que o Palmeiras espera de um zagueiro. Tanto que o Verdão está no mercado em busca de outro defensor. E aí o Palmeiras vai precisar tentar encontrar um clube disposto a comprá-lo por cifras inferiores certamente aos 30 milhões ou então aceitar o empréstimo. O Mikael, que só jogou 28 partidas, uma assistência na temporada, não saiu do banco em 4 dos últimos 5 jogos. Mas o pior vem agora. Se o Mikael custou 30 milhões, quero te contar que o Flamengo comprou o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino por 37 milhões de reais. E que Wagner Leonardo, que era do Vitória e esteve nos planos do Palmeiras na virada do ano, foi comprado pelo Grêmio por algo na casa dos 25 milhões. A diferença é que o Mikael hoje está fora dos planos, encostado no Palmeiras, enquanto o Wagner Leonardo tem proposta de 43 milhões de reais da Europa. O Léo Ortiz não precisa nem dizer, uma das maiores sensações do futebol brasileiro quando o assunto é zaga. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.